Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no programa Educação em Foco, programa patrocinado pelo Sindicato dos Professores de Campos e São João da Barra. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Fred. Boa noite, Elda, nossa entrevistada, nossa convidada. Daqui a pouco a gente vai revelar para os poucos que não conhecem Elda, né? Que da metade da cidade para frente já conhece. E o nosso tema hoje, vou dar só um spoilerzinho, tem a ver com o nosso feriado agora de quinta-feira, dia 20, Dia da Consciência Negra. A gente vai comentar, vai fazer algumas reflexões por conta desse dia, né? Porque bate um pouco com o que nós fizemos com a semana lá de maio, que a gente chamou aqui a professora de História também, Cléia Leopoldina. Sim. Entendeu? E aí, quer dizer, coincide, né? É uma coisa que se mistura, essa coisa da consciência negra, em um país onde a maioria é negra e a maioria acaba sofrendo uma série de injúrias, enfim, isso foi só um spoiler. Antes disso, a gente vai fazer o nosso merchan. Heloísa, cadê o nosso restaurante do FAD? Aonde que fica o restaurante do FAD? Vamos lá, solta aí a propaganda. Restaurante do FAD. O número, a gente terminando o ano não decorou. Dentro do Automóvel Clube, o número 997-132-9969. Lembrando sempre que, se você for de carro, pela rua 13 de Maio, você tem possibilidade de estacionamento grátis. É só falar que vai almoçar no restaurante do FAD. E outra coisa, quem participar hoje com comentários ali no Facebook, olha lá o pessoal, Gabriel Monteiro, boa noite, Rosana, Tony. Esses aí já estão concorrendo. Já estão concorrendo a um kit refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD, né, para levar para casa. Aí vem tudo separadinho: churrasco, feijão tropeiro, salada, batata frita. Eu já ganhei e é maravilhoso. E come 4 pessoas. Sim, boa, né? Dependendo, se as pessoas não tiverem muita fome, dá até para eu tomando agora pessoas. Um negocinho para tirar apetite, dá até para mais, né? O bom dessas injeções, porque elas tiram o apetite na marra. Mas você tem 2 opções. Mas tem Natal aí, Fred. Não, mas eu já comprei pro Natal também. Eu tô fazendo meu estoque, porque eu saí de um quadro de pré-diabetes, né? Eu tô 1 ano tomando, tava tomando Ozempic, sumiu o Ozempic, eu fui para o Wegovy, o médico trocou, e agora eu entrei, já tô na segunda do Mounjaro. Então, o Mounjaro é aquela injeção que fale a pessoa, né? A pessoa não come por 2 motivos. Primeiro, que ela não sobra dinheiro para comprar comida. E segundo, porque perde a fome. Como que você vai comer uma comida cara ainda por cima? Você não tem vontade de comer nem a pipoca, quanto mais a comida. Você vai comer picanha para quê? Você pode fazer vômito. Então, é uma coisa assim impressionante, entendeu? E com isso, minhas taxas, o peso é uma consequência, sabe, Luiz? Mas as minhas taxas... Mas já deu uma diferença grande. Sim, mas estavam muito altas há 1 ano atrás. Eu estava pré-diabético, então a glicose que deu 109, 1 ano agora depois, caiu para 91. A não sei o que glicada que tem, né? Hemo não sei o que glicada, que era até 5, um negócio desse, que era até 5,7. Eu estava em 6 e lá vai fumaça, caiu para 5. Um absurdo, a minha insulina, eu nunca tinha feito exame de insulina, nem sabia que media isso. Insulina, o máximo acho que até 35, e eu bati o recorde do médico ficar olhando assim pra mim, e eu meio apavorado, né? 240 a minha insulina 1 ano atrás. E agora no exame deu 24. Quer dizer, uma redução de 90%. Porque assim, mexe com o bolso da gente, depois vai... O corpo acaba sendo uma consequência. Para mim, né, que saí do quadro de pré-diabético, acho que tá valendo a pena, né? Tá valendo, por enquanto. Mas eu acho que nessa semana, onde nós falamos muito sobre o Dia da Consciência Negra, né? Foi no mês de maio. É muito importante ter a presença da Elda aqui. A Elda, para falar um pouquinho sobre o assunto. Quem é Elda? Professora de História, vou dar spoiler. Nós conhecemos Elda há quantos anos? 30 anos. Muitos anos. A gente já conhece há mais de 30 anos. Elda tem história para contar, como diz, né? Professora de História tem história. Todos temos história, mas a Elda tem, né? E a Elda, você já fez mestrado, está fazendo? Eu estou fazendo mestrado, né, de Prof. História, mestrado profissional em História, né? Comecei no início do ano, estou
no segundo semestre agora. Ano que vem eu termino, né? Graças a Deus. Espero. Gente, é muita vontade de fazer assim. Tem que ter uma coisa a mais para incentivar um mestrado, né? Eu assim, aprecio. Eu não, mas não deve tenho... ser bom. Não, excelente. Eu ainda vou palmas. falar. Bato palmas, mas eu, assim, ainda não me senti tocado para fazer. Mas entendeu? o mestrado profissional enfim. Ele é mais de qualquer prático, área, né? Não só isso, ele massageia muito o ego do professor, sabe? A gente assim. que é isso e não vai deixar de ser, né, Elda? A gente se sente bem, sabe, Heloísa? Sabe aquela coisa de recuperar a autoestima. Já que às vezes não... Eu acho que você ia gostar às vezes muito. patrão não valoriza, governante não valoriza, então você se autovaloriza. Mas aí, por exemplo, na prática, como que você está vendo e a satisfação que está te dando? Então, primeiro que eu percebi que minhas aulas mudaram, né, assim, bastante. Ai, porque que bom. Porque o que acontece? Eu dou aula, vai fazer 30 anos, né, ano que vem. 30 anos de magistério, né? Não é fácil, não. Enfim, mas a gente está todo mundo aqui nessa faixa, né? E o que acontece? A gente dá muita aula voltada a gente que começou em escola. Eu comecei em escola particular, privada. Também. Muita aula voltada para vestibular, para Enem, sim. né? Aquela coisa. E a gente acha isso muito bacana, e realmente é um trabalho muito bacana, mesmo na escola pública. E no mestrado a gente percebe que a gente pode trabalhar de uma outra maneira, sabe? Pode ir além. Que o racismo faz parte da história, sabe? Não é matéria só de sociologia, né? Que as relações étnico-raciais podem ser trabalhadas através da história, entendeu? Então isso é muito interessante, Heloísa, porque a gente percebe... É um aprofundamento que você não vê na sala de aula regular, né? Que você quer dizer? Que a gente percebe que a gente é um autor, né? Que a gente tem muito aquela ideia, né, de ser considerado um reprodutor de conhecimento, né? A gente não é intelectual, professor da educação básica. A gente não escreveu artigo, a gente não escreveu nenhuma dissertação, nenhuma tese. E quando a gente vai para o Prof. História, eles mostram para a gente que a gente é autor. Quando a gente começa a preparar a aula, a gente seleciona textos, a gente vai selecionar o que vai ser abordado naquela aula, a ênfase que a gente vai dar em determinado conteúdo. Ou seja, uma valorização que a gente mesmo não se dá, né? A gente não tem noção, porque se a gente não levar aquilo que a academia produz para a sala de aula, ninguém vai conhecer. Sim. É a gente que faz. E se você não se dedicar, você também não vai pensar nisso, né? Você não vai pensar nisso no dia a dia, se você não tiver matriculada, registrada direitinho, né? E temos um vídeo aí, aquele vídeo de 1 minutinho, só pra gente iniciar essa reflexão do dia 20 de novembro, que agora já é um feriado, Gabriel, e aí o pessoal que tá em casa, feriado nacional. Foi há pouco tempo, né, gente, que decidiu... Foi ano passado que o presidente Lula decretou o feriado nacional, porque até então alguns estados eram, o estado do Rio era feriado, mas agora o Brasil inteiro, dia 20 de novembro, é o dia de você parar. Você deveria parar todos os dias, né? A consciência negra não é algo para 24 horas no ano. É algo para uma prática do dia a dia, todos os dias. Mas, enfim, esse dia é um dia que quem não parou para pensar durante o ano inteiro, vai parar, porque nada a ver, racismo, preconceito, isso aí está mais do que formado. Os nossos colégios estaduais estão praticamente todos preparando eventos para o dia 19, uma manhã ou uma tarde inteira sobre conscientização do papel do negro nessa sociedade, a importância dele, o que ele tem deixado, o que ele tem feito. Tivemos em Campos, né, dando spoiler direto, o primeiro presidente brasileiro negro da história campista, né, Nilo Peçanha. Negligenciado muito pela história. Por que eu digo isso? Não se comenta. É como se o Nilo Peçanha não existisse. A gente que é de Campos reconhece. Tem a Avenida Nilo Peçanha, tem Praça Nilo Peçanha, tem tudo Nilo Peçanha. Mas no Brasil, quem é Nilo Peçanha? Ninguém. Inclusive, aproveitando essa fala do Fred, recentemente eu fiz uma reflexão com os meus alunos acerca do trabalho que a gente precisa desenvolver em sala de aula sobre a questão da discriminação. Estamos no mês de novembro, normal discutirmos essa questão, mas o que eu
chamei atenção para o meu aluno e falo aqui abertamente para todos que estão nos ouvindo, essa discussão é uma discussão que você tem que ter ao longo do ano inteiro. Foi o que eu falei, porque quem sofre discriminação, só complementando o que você falou, quem sofre discriminação não sofre só no mês de novembro, no dia 20, sofre diariamente. E outra coisa também, quem é preto sabe o que é isso. Então, quando eu falo sobre a discriminação, eu estou falando porque são coisas que eu já passei. Não tem aquela história, é o lugar de fala? Sim. Então, por exemplo, eu falo com muita propriedade. Sei que tem inúmeras pessoas que são simpáticas à situação, pessoas que abraçam a causa, mas uma coisa é você estar caminhando ao lado, uma coisa é você discutir contra a discriminação, outra coisa é você passar diariamente por isso, tá? Então, por isso que tem vejo... muitas situações cotidianas que eu, por exemplo, né, que branco de cor, né, gente, cá pra nós. Cabelo nem é meu, né? Cabelo é prótese, enfim. Mas se a gente pesquisar a minha origem, meu bisavô com a minha bisavó, eles eram mulatos, quer dizer, aquele hoje a gente chamaria de roxo, né? De olhos azuis. Eles eram misturas. Nós temos essa coisa do branco. Inclusive, a gente tem que ver os termos, né? Mas aqui no Brasil, Fred, a questão da cor está ligada ao fenótipo e não à origem. Sim. Então, não importa que você tenha um bisavô, um avô é o que negro, vale hoje, né? É como você é lido pela sociedade. Você é socialmente lido como um homem branco. Assim como eu sou lida como uma mulher parda. Meu pai é negro, mas não importa. Não adianta puxar a história. Porque, sabe o que acontece? A gente tem, né, o que uma autora chamada Cida Bento fala, chamado Pacto da Branquitude. Então, assim, mesmo eu sendo morena e filho de um homem negro, eu estou numa posição privilegiada em relação a um preto retinto. São as escalas de cores. Então, assim, aqui no Brasil é o fenótipo. A gente tem países como os Estados Unidos que é diferente, que aí eles vão falar preto de pele clara, né? Preto é preto, branco é branco, né? Não é como aqui. Se você tiver um pai preto, você é preto. Não importa que você seja da minha cor. Não é lido como pardo, né? Lá é assim, aqui não. Aqui é o fenótipo, né? Como que você fisicamente... É como se fosse uma espécie de disfarce, né? De camuflagem, vamos dizer assim. Não, é a leitura que as pessoas fazem mesmo da situação. E ainda tem o nosso passado escravagista, né? Exatamente. E aí é o que vai falar agora. Solta aquele videozinho de 1 minutinho aí, pra gente assistir. Sabe aquela história bonita que te contaram na escola sobre a abolição da escravatura? Pois é, esqueceram de te contar a parte mais importante. E não foi por acaso. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Dizem que foi o fim da escravidão. Mas te pergunto, o que acontece quando tu solta alguém depois de 300 anos de cativeiro, sem terra, sem casa, sem R$1 no bolso? Na verdade, a tal liberdade foi só no papel. O povo negro foi jogado na rua. E os fazendeiros, esses sim, tiveram apoio do governo. Muitos foram até indenizados pela perda de seus escravos. Enquanto isso, os libertos viraram mão de obra descartável, empurrados para as periferias e hoje ainda carregam essa marca histórica. E aqui vai o que ninguém te conta. O governo brasileiro, após a abolição, começou a trazer imigrantes europeus com apoio oficial, enquanto o povo negro era esquecido. Era uma política de embranquecimento. O mais puro racismo institucional. A abolição foi uma farsa disfarçada de progresso. E se a gente não souber disso, o Brasil vai continuar sendo o país das injustiças. Quer dizer, aí a gente remete agora ao 13 de maio, né? A heroína, entre aspas, na época, a princesa Isabel, né? Aquela que assinou. E aí você vê a quantidade de negros que tinham chegado e assinar uma abolição de uma escravatura, né? E não oferecer nenhuma condição de dignidade para essas pessoas, pelo contrário, eles se tornaram subempregados porque começaram a vir... Gente, eu não sabia desse detalhe, tá? Eu não sou professor de história, tá, gente? Eu estudei história aí, mas os livros também não me contaram isso aí, não. Começaram a vir nessa mesma época os europeus. Os imigrantes europeus. Os imigrantes, quer dizer, se eu estudei isso um dia, eu não tinha maturidade para saber o que eu estava estudando, entendeu, gente? A verdade inclusive, é essa. Essas duas datas, elas
são alvo de muito debate, né? Porque você discute o 13 de maio como a libertação e você discute o 20 de novembro como a resistência. E aí a gente precisa avaliar direitinho cada momento histórico. Exatamente, porque na verdade, né, o 13 de maio é uma data assim, histórica e juridicamente muito importante. A gente não pode se desfazer disso. Né? Legalmente acabou a escravidão. Já não tinha praticamente escravos, a população negra a maior parte já era livre, né? Porque foram sendo criadas leis abolicionistas e à medida que... Era uma ação que não tinha como voltar atrás, né? Quase isso. Mais ou menos isso. Porque, na verdade, a gente vai ter só 700 mil escravos libertos, né? Com a Lei Áurea. E a gente tinha uma população de ex-escravos, de libertos muito maior, porque foram sendo libertos com as leis abolicionistas, né? Em alguns lugares a abolição aconteceu antes da Lei Áurea, né? Então, assim, vários estados do Nordeste já tinham abolido a escravidão, províncias, na verdade, né? Inclusive aqui em Campos já tinha abolido antes do 13 de maio, tem gente que diz que não, mas isso é mentira. Já muito interessante, até que estava recentemente no cinema, Revolta dos Malês, Bahia. Exatamente. Então, assim, a gente não pode assim, fazer pouco caso da lei. Desconsiderar. Né? A questão é que o pós-abolição ele é pouco estudado. E aí fica aquela ideia assim, de a princesa Isabel, né, libertou os escravos e eles ficaram jogados ao nada. Né? Ou aquela frase que eu acho pior ainda, do cativeiro para a favela. Tá? Quando, na verdade, a gente tem ao longo dessa história de libertação, que é menor do que a história que a gente tem de escravidão. Escravidão são mais de 300 anos, né? Sim. Libertação não chega a 200 anos ainda. Então, é uma história mais nova. Então, a gente tem muita resistência, né? O 20 de novembro é fruto da luta do movimento negro unificado. As cotas raciais, luta do movimento negro unificado, né? E aí, às vezes, a gente fala... É claro que a gente tem que falar, como a Heloísa estava dizendo, né? Chamando a atenção, do racismo, da discriminação, do subemprego. Sim, a maior parte da população carcerária é, né, preta, né? Enfim, a maior parte das pessoas que morrem por bala perdida ou ações da polícia são pretas. Mas a gente tem que olhar o outro lado também, porque senão parece que nunca o negro tem protagonismo. Primeiro, ele foi escravo, que já é um termo errado. O certo é falar escravizado, né? Porque escravo lembra uma coisa orgânica, como se ele nascesse escravo. Ele não nasceu, foi um processo. Segundo, que depois da abolição ele não fez nada, está ali jogado. Não, ele criou o samba, né? Eles criaram o carnaval, as escolas de samba, os cordões, enfim, os bois pintadinhos, várias manifestações culturais, né? Religiosas, a congada. E esses movimentos de resistência que cresceram na década de 1980, né? Que vieram a dar no Dia da Consciência Negra, que não é à toa, né? Só complementando aqui um pouco a fala de Elda, né? Quando ela coloca essa participação das pessoas pretas nesses movimentos, recentemente nós tivemos aí várias e várias pessoas se destacando na ciência, se destacando na arte. Quando eu falo arte, eu incluo aí, por exemplo, cinema. Nós temos o esporte e vários ramos do esporte. Então, existe um trabalho que é recente, até mesmo por conta do que Elda falou, do pouco tempo. Se você colocar 1888 para cá, é pouquíssimo tempo. De uma história onde você tem efetivamente a população preta liberta, sem os açoites, etc, etc. Então, é muito necessário essa discussão. É muito necessário você levar principalmente para a sala de aula. Nós três aqui transitamos pelo ambiente escolar praticamente todos os dias. Quem trabalha na escola pública, então, que tem esse alunado que muitas vezes sofre de forma mais evidente, né, a questão do racismo, a gente precisa debater muito isso. E quando a Elda citou, né, essa questão dos termos, a gente consegue trabalhar os termos em sala de aula a partir do momento que a gente faz um letramento racial. Exatamente. Existem leis e essas leis, elas precisam
ser trabalhadas diariamente. E não apenas pelo professor de humanas, não, tá? Porque a lei que está posta não é para ser trabalhada só por disciplina A, disciplina B. A ideia é que se trabalhe na escola como um todo. A gente tem uma lei, né, que é a Lei 10.639 de 2003, que ela obriga, né? O termo obriga, mas enfim, é obrigatório, torna obrigatório o estudo de história da África e, né, de cultura afro-brasileira. Né? Então é currículo, né? Aquilo que a gente estava falando desde o início. Não é, vamos abrir um hiato agora, uma semana, vamos enfeitar a escola, e às vezes feito de forma até estereotipada, que eu fico até triste, sinceramente, né? Porque tem cada... porque é aquela coisa, fazer, prefiro não fazer. Também acho. Porque senão você leva para o aluno, né, que está ali, que não tem a ideia formada, e pior, você pode, né, levar uma ideia totalmente equivocada. O que, aliás, é uma coisa que quem está no movimento vem combatendo e há muito tempo. Aí a gente vai... Agora, deixa eu assim, bancar um pouco aquela pessoa de casa que sabe pouco, ou que não sabe, que não teve oportunidade de estudar história. Essa parte hoje, gente, vamos fazer aqui um parênteses. Nós temos em Campos, temos na rede municipal, eu não me recordo exatamente os nomes, mas temos um colégio do estado, da rede estadual em Campos, que é considerado um colégio em área quilombola. O colégio é o Rotary 2, que agora recebeu o nome da professora e ex-diretora, a professora Eneida, lá em Custodópolis. Então, por quê? Agora eu vou fazer a pergunta assim, eu sei o motivo, mas vamos dizer que eu sou uma pessoa de casa. Por que que o colégio Rotary 2 ele é considerado um colégio quilombola? Qualquer uma das duas, né? Porque são as duas professoras de história. Casa remanescente de quilombos. Na verdade, olha só, até onde eu sei, Custodópolis pode ter sido um quilombo, né, na época da Cidade de Palha, que é a pré-formação do bairro. E depois o bairro, aí eu não sei como, tá? Porque eu já pesquisei isso, mas nunca encontrei nenhum historiador falando sobre isso. Como que o Custódio, que era um político, conseguiu lotear e vender terrenos muito baratos. Mas provavelmente, né, eles não têm o título de quilombo. Porque para ter o título de quilombo, tem um monte de regras do governo. Mas tá? eles recebem verbas, entendeu? Reconhecido, mas assim... Recebem verbas do governo estadual. O governo estadual reconhece. Recebe verbas bem diferenciadas de qualquer outro colégio estadual em Campos. Verba específica por ser considerado uma escola em área de quilombo. Mas não é formalmente pelo governo. Isso assim, é interessante, né? Porque poucas pessoas sabem disso. Né? Mas existe muita evidência de que tenha sido realmente um quilombo ali. A cidade, antigo chamado Cidade de Palha, aquele bairro que é o Santa Rosa hoje, o próprio Custodópolis, que está colado ali. Né? Se o Estado fornece reconhece. Com certeza houve algum estudo. Sim. Né? Houve. Até muitas das coisas baseadas no censo escolar, onde se declara quilombola. Então, eu acho que então é isso aí. Aonde houve restício, né, de que no passado houve ali um quilombo. Porque na rede municipal tem, esse não me falha a memória, tá, pessoal? Eu estou um pouco afastado da rede municipal, mas aquela área do Imbé também é conhecida Sossego, como... tem umas localidades que... Dores de Macabu, Quilombo, né? Tanto que existe, na estrada de Dores, existe uma localidade chamada Quilombo. Antes de Dores de Macabu. O nome da localidade mesmo. E as escolas localizadas lá também têm esse diferencial. Talvez, aí eu não sei porque elas são municipais, né? Eu estou falando que em termos de colégios estaduais, o Rotary 2 é um colégio diferenciado em termos de ser considerado quilombola e com isso recebe uma per capita diferente de todos os colégios de Campos. Vale até uma pesquisa aí. Isso que eu ia falar. Não, estou falando que poucas pessoas sabem, mas vale a pena. Sim. Né? O que se faz voltado para essa comunidade que é quilombola, porque se você recebe um incentivo financeiro a mais, é interessante também você saber o que é feito, né? Eu já tinha lido textos, né, falando da Cidade de Palha. Eu tenho colegas que trabalharam lá e que tinha jongo lá quando eles trabalharam. Lembra aquele tempo que tinha muito de animador cultural? Sim, lá na rede estadual, na época dos CIEPs. E aí eles levavam os grupos de jongo, então era uma coisa remanescente ali na época. E eles fundaram a primeira escola de samba de Campos, que é
União da Esperança. Ah, sim, União da Esperança vem dali. Vem dali, é a primeira Aí depois escola. você tem, não sei se E a população é majoritariamente preta. No ali, Santa negra, Rosa, eu já estive lá visitando escola e tudo. Sim. É assim, vamos dizer, 99,9. Agora tem que descobrir essa chave aí, como que esse custódio conseguiu pegar esses terrenos e lotear. Lotear, porque até então era dos Você negros. falou, dá uma boa pesquisa, hein? A galera aí que tá na... Agora até fiquei interessada. Não, poucas pessoas, vocês não sabiam disso, né? Não, eu já... Não, do colégio em si. Não, do colégio não. Do poucas colégio pessoas sabem. Eu também não sabia. Até estar lá dentro da regional, eu não sabia. Achei muito interessante isso. E eu tem assim, tem pouco tempo, tá? Se não me falha a memória, foi um reconhecimento de 2023 para cá, que o governo do estado reconheceu e faz esse, vamos dizer, esse incentivo, né? Financeiro. É qual Rotary lá? É o Rotary 2, que fica ali no centro, ali perto da pracinha de Custodópolis. É muito interessante essa coisa, porque, né? Com certeza essa semana vai ser uma semana diferenciada, né? Para aquela comunidade. Eles vão fazer muitas atividades. E aí você tem o CIEP também de Santa Rosa, né? E são pessoas assim com uma cultura, a parte religiosa, então, quanto o negro é ainda, quanto o negro sofre com as suas, às vezes, as religiões, como é que eles falam? Religiões de matrizes africanas. Ainda tem muito preconceito. Nossa, mãe, né? Só quem é negro sabe o que eu estou falando, né? Porque sente, apesar que não é a matriz é africana, mas quem frequenta nem sempre não tem essa coisa de cor, né? Todos são aceitos, né? Na prática da religião, mas ficou esse estigma. Hoje teve uma matéria aí, vê se Josiel localiza. Um pai numa escola em São Paulo, ele acabou com a vida, entre aspas, da professora, porque a filha fez um desenho de Yansan, alguma coisa assim, na escola. Vê se localiza aí. Olha só, na Semana da Consciência Negra, um pai foi à escola e causou um tumulto enorme porque a filha de 4 anos, educação infantil, produziu um desenho de uma... não sei se é uma deusa, alguma coisa assim. A questão é que se ela desenhasse Zeus, Afrodite, o pai não ia fazer isso. O pai não ia fazer isso. Tá aí no Google, no G1. A questão é um preconceito arraigado, né? Quer dizer, não, esse país... É mitologia, gente. Mitologia. Mas você vê como que o negócio é enraizado, né? A professora foi altamente criticada. Ela não sei se chegou a apanhar do pai, mas aí é que tá, Fred. Quanto mais as escolas fizerem trabalhos, infelizmente você vai ter esse tipo, você vai ter esse tipo de situação, mas você também vai ter possibilidade das pessoas enxergarem que existe o outro. Sim. Por exemplo, hoje eu participei de uma atividade enorme na parte da manhã com várias escolas que falava sobre isso. E aí, vários momentos, vários alunos de várias escolas ali do estado tiveram a oportunidade de participar, vozes negras. Então foi assim, um trabalho belíssimo, onde várias pessoas que se destacaram em diversas áreas, Mercedes Batista, Irmene Coutinho, várias pessoas que foram. Eu fiz o mesmo trabalho com meus alunos. Muito bom, muito bom. Quer dizer, reconhecimento, né? Sim. Cultura local, pessoas aqui de Campos. Que se destacaram em várias áreas. Cenário internacional, tem dificuldade, né? Porque o que acontece, né? São Paulo. A gente tem dificuldade, às vezes, né, com essa questão do aluno, do pertencimento dele, porque o negro é escravizado, açoitado, aí depois é jogado à própria sorte, aí depois é favelado, aí depois é presidiário. Então, eu acho muito importante resgatar, eu fiz um trabalho nessa linha também com os meus alunos, resgatar essas figuras, eu fiz só com campistas, né? Porque a gente pode fazer... Mas é bom, porque o aluno se enxerga ali. Com a Mercedes Batista, o Geraldo Gamboa, o Jorge da Paz Almeida, que é do Morrinho, com o próprio... Olha lá. O Wilson Batista. Pai aciona PM. Acionou a PM após filha desenhar orixá em atividade escolar em São Paulo. A atividade integra currículo municipal de educação antirracista,
Quer dizer, é uma ação... Ou seja, totalmente embasada não a foi, atividade não foi que a escola nada da vontade da professora, né? E ensina sobre mitologia dos orixás. Episódio ocorreu em Emei, da Zona Oeste. Mas, né? assim, o pior de tudo para mim é a PM. Se ela foi... Se a PM foi, ela cometeu a mesma falha, né? Pior do que o pai, se ela agiu. O pai de um aluno da escola municipal, acionou a polícia militar, pode descobrir que a filha de 4 anos fez um desenho da orixá Yansan, que está sendo objeto de estudo, né, no caso aí, em uma atividade no colégio. Aconteceu no dia 12 triste, do 11. né? É triste. Quer dizer, a gente vê o preconceito na veia. A Elda falou sobre Gamboa, né? Geraldo então, Gamboa. Hoje, dentro dessa atividade, uma escola fez a representação. Cara, quando você coloca adolescente para fazer as coisas, eles surpreendem. Eles são maravilhosos. Então, eles criaram uma entrevista, ficou lindo, lindo, lindo. Como se fosse o Gamboa. Eles criaram uma entrevista, gravaram, a menina era jornalista e o garoto, ele... colocou aquela barba branca, o chapéu, e foi espetacular. Eu vi uma foto onde eu não sei se ele estava simulando o José do Patrocínio. Tinha o Gamboa. Tinha o José do Patrocínio também. O Gamboa tem barba branca também. Exato. Aí, nós do Liceu... Tinha um de terno, que era o José do Patrocínio. Nós do Liceu levamos uma menina para falar sobre Hermeni Coutinho, que, aliás, um discurso maravilhoso. Eu cheguei a conhecer, eu era criança quando a Hermeni era vereadora. E também uma menina que dança para representar a Mercedes Batista, né? Que foi a primeira bailarina. E tinha um menino com a roupa do José do Patrocínio perto de um painel do José do Patrocínio. Teve um garoto que foi tocar. Gente, o menino, voz e violão. Que coisa maravilhosa. Foi uma manhã muito especial que a Câmara dos Vereadores... Foi muito lindo. Aqui a gente tem Délcio Carvalho, a gente tem Roberto Ribeiro, a gente tem Wilson Batista, a gente tem Zezé Mota, enfim, Campistas, o Gamboa, né, o próprio Jorge da Paz. Enfim, é uma infinidade de artistas, né? E que a gente não fica devendo a ninguém, né? E políticos, né? E tem um pessoal no esporte aí também, né? O filho do nosso amigo aí, Robson, que trabalhou com a gente, o menino tá botando maior bolão. O Robson do Salesiano? O Robson é o filhinho dele mais novo, Gabriel. Gabriel tá batendo maior bolão no Grêmio. Foi... A gente tem o Gil. Estava lá na seleção. Sério? O filho de Robson tá jogando no Grêmio? O pequenininho, Gabriel. Não sabia, não, Gabriel Mac. Abraça, hein, Robson. Nossa. 17 anos. Gente muito boa, Robson, né? Nossa. Eu tava olhando aqui E tem mais jogador, porque eu esqueci da agora. Escola, né? Que eu sou curiosa, né? Dessa escola aí de São Paulo. Realmente. Não, a escola aqui de Campos. A da Rotary 2 tem uma Política Nacional de Educação Escolar Quilombola. Viu? Tá escrito aí, né? Qual é o discurso? O discurso é que o Custódópolis é um quilombo urbano que deixou de ser quilombo porque foi invadido e depredado. Olha, gente. É muito interessante. Perdeu a sua característica por conta de uma invasão. Exatamente. Isso aí no site da escola. Mas assim, mesmo quem faz história pública, entre aspas, aqui em Campos, eu nunca vi falando sobre isso. Hein, Elda? É uma baita pesquisa. Eu sabia que aquela área ali foi chamada de cidade para e tudo, mas que havia um incentivo do governo do estado em reconhecimento que era uma escola localizada em área quilombola, eu fui saber há pouco tempo. Alguém deve ter feito alguma pesquisa. E realmente... está lutando para esse reconhecimento ser mais amplo, pelo que eu estou vendo. E é um colégio, assim, muito organizado. Um abraço aí para Lindomar, que é o diretor-geral, e todos os outros diretores. Excelentes professores, uma escola organizada, né? Porque você fala assim, que é uma escola em uma área de periferia. Nada. É uma escola muito arrumada, muito organizada, limpíssima. Você, assim, vê o zelo, né, da comunidade. Né? Toda praticamente de blindex. Mas a escola tem que ser na periferia mesmo, né? Não, pois é, mas eu tô falando assim, que a ideia que a gente fala assim... porque essa, infelizmente, é a ideia mais da prefeitura, mais pela prefeitura, não da rede estadual. Sim, não tô falando mal, assim, isso aí não, porque a rede estadual segue... Não, você tá falando das pessoas terem essa visão. Sim, você trabalha não sei aonde. De proteger. Né? Não, e a própria comunidade, Elda, de proteger aquele espaço como um espaço que é importante para ele. É o pertencimento. Entendeu? Achei muito interessante a fala da Miriam. A Miriam, que eu vou falar daqui a pouco. Gente, tem surpresa. É cheio de talentos. Pena não ser
serem reconhecidos. Exatamente. Miriam, e é por isso que a gente está aqui, para tentar criar, para tentar quebrar esse, ofereceu aí um desconto especial para os professores na área de massagem, terapia. Daqui a pouco nós vamos falar um pedacinho sobre essa divulgação aí, que se você for professor, principalmente sindicalizado, você vai pagar, né, uma taxa bem menor. E aí, sem contar o seguinte, né, gente? Nós estamos no final de ano. Tem gente que... Todo tenso. Todo tenso. A maior parte está cansada, né, gente? Quem está dando aula aí... Tem gente que... Eu já cheguei a dar 70 aulas de segunda a sábado. Não tenho mais essa saúde, tá? Não tenho. Já tive. Mas eu tô falando assim, não é fácil. Quando você chega nesse período de novembro, você já está jogando a toalha, você já não está aguentando mais, você fica impaciente, o burnout no domingo à noite toca aquela música antigamente, Fantástico. Aí eu mudei, eu saí do Fantástico, fui pro Silvio Santos, porque terminava às 11 e pouca. Silvio Santos morre. Mais alto astral. Então Silvio Santos, quando acabava Silvio Santos, era tipo assim, era 23 horas, não tinha jeito. Eu fui da época daquele programa Sai de Baixo. Quando passava domingo depois do Fantástico. Sim, e aí quando acabava aquilo ali, não tinha jeito. Você tinha que dormir na marca, senão você não ia ter nem olho para abrir na segunda. E 7 horas da manhã você tinha que estar feliz na escola particular, né? Principalmente, enfim. Né? Nós somos dessa geração aí, né? Eu ainda trabalho bastante, mas não tanto assim, não tem como. A gente já, nossa, esse tri que tá aqui, gente, tem uma quilometragem. Se for somar. A gente já se permite fazer escolhas, né? Graças a Deus. Sim, mas a gente, quando lá na década de 90, a gente dava muitas aulas, né? E a maior parte não era na rede pública, era na rede privada, né? No qual a gente está aqui pelo sindicato até hoje. E é isso, e aos pouquinhos a gente vai saindo da nossa zona de conforto, vai buscando alternativas, né? Você já está há mais de 20 anos, né, na rede privada, né? A idade do seu filho, não lembra não? Que eu entrei na escola para substituir você. O que seria uma substituição virou até hoje, porque foi no Salesiano? Veio o João, depois eu tive a Júlia, 97 e 99. Voltei. Depois você voltou, porque eu te conheci em 99. Sim, não, é porque a Heloísa ficou com outras turmas, eu voltei para as minhas turmas. Aí eles gostaram da Heloísa, a Heloísa ficou, enfim. É uma vida, gente, não é fácil não. Mas aí a gente vai dar uma quebrada aqui, até mesmo por conta da questão do horário. Lá, o relaxamento. Coloca lá a parte do relaxamento para os professores sindicalizados, principalmente. Aquela... Isso é sacanagem, que eu não sou mais sindicalizada, mas calma. Agora tem promoção. Mas olha só, você chegou a se aposentar, Elda? Não, né? Não, vou tentar me aposentar agora. Então, ainda você se aposentando, você pode ser uma sócia remida, uma sócia que, por tantos anos de contribuição... por tantos anos de contribuição, você não precisaria contribuir mais, né? Porque, cá pra nós, você passou de 25 anos na rede privada. Passei. Você sabe quem que me apresentou? Passou de 25 Fernando. anos. Olha só, pessoal. Olha, você, professor, se for sindicalizado, manda um oi aí pra gente, né? Manda um oi pro WhatsApp do sindicato. Você acredita? Deixa eu lembrar aqui que eu não decorei o WhatsApp do sindicato, que aí eu faço o encaminhamento seu lá para a Miriam. Diz aí, Heloísa, o telefone lá do Zap do sindicato, enquanto eu vou fazendo a divulgação aqui, por gentileza. Olha só, é lá do espaço no Parque São Caetano, tá? Pertinho ali do João Pessoa, espaço de yoga Ananda. Tem o Instagram e o Facebook. Coloca aí pra mim o Instagram e o Facebook. Espaco, né? Sem o cedilha. _ yoga _ Ananda. Vê se você consegue achar o Instagram. Tá ali. Então, olha aí. Olha os serviços que o Instituto oferece. Massagem nas costas, você já vai assim sentindo só em eu falar, tá? Massagem nas costas e cabeça com óleos essenciais, pontos de acupuntura direcionados para harmonização emocional, relaxamento guiado. R$100. Se você for sindicalizado, 80 a sessão. Olha, você já, só em falar a gente já tenta relaxar. Não consegue porque não vou tá falar lá, né? Pra ela que ela vai ter muito trabalho. Vamos lá. Olha outro serviço oferecido. Massagem completa, corpo todo. Terapêutica e relaxante com óleos essenciais e relaxamento guiado.
Essa do corpo inteiro, valor normal 140, sindicalizado 112 a sessão. R$112. Aula de relaxamento com comandos de relaxamento de corpo e mente, deitado com respiração para acalmar a mente. Valor normal, R$60. Sindicalizado, paga só R$48. Gente, horário agendado. Manda um oi para mim quem é sindicalizado. A Mira e Mira. Estão dizendo que a demanda vai crescer muito. Eu tô com pena do Olha essa aqui agora. Massagem com pedras quentes e óleos essenciais, R$140. Sindicalizado, paga R$112. Então, o Instituto, ele vai colocar ali no o endereço, né, do Instituto Espaço, né, do Espaço Yoga Ananda. O Instagram Spaco _Yoga _Ananda. E aí, quem for do sindicato, manda um WhatsApp pro sindicato aqui, né? Qual o número mesmo, Heloísa? Vê aí do. Eu não consegui achar aqui, não. Heloísa. Eu não consegui decorar, gente. Olha, tem coisas que a gente não consegue. Fred, meu amigo, final de ano. A gente já não tá mais guardando nada. É melhor você já guardar aí o número, salvar, Simpro. Bota aí, Simpro Zap, pra você tirar dúvida. Muita gente tem usado esse Zap, que eles falam direto comigo, e eu tenho tirado várias dúvidas, né, com relação agora a período de demissão, essa coisa toda. 99601 6430. Esse é o Zap que você fala direto comigo. Garanto a questão do sigilo, né? A gente nunca vai falar quem foi que mandou a pergunta, nem nada. O importante é o fato, até de uma denúncia. 99601-6430. Manda um oi que você recebe esses serviços aí se você for sindicalizado. Abrindo também, já que a gente está com parênteses aberto, né? Deixa ele aberto ainda. Lembrando que dia 30 de novembro, semana que vem, no caso cai no domingo, então o último dia para as escolas particulares demitirem, né, entregarem aquele aviso terrível, o aviso prévio, seria aí 29, sábado, né? Ou mais tardar aí 28 na sexta. Entregando o aviso prévio, entregando a sua notificação de demissão até essa data, você vai cumprir o aviso prévio em dezembro e tranquilo. A demanda maior vem agora, porque se a escola não te demite agora, até semana que vem, ela decide demitir em dezembro, ela vai ter que pagar uma indenização de um salário seu extra. E aí, cuidado, porque é comum o esquecimento dessa indenização na hora de te mandar embora. Entre aspas, eles esquecem que te devem esse salário extra, que é um salário igual ao seu, não é salário mínimo, é o salário que você ganha, e é além do aviso prévio, é além do pagamento de janeiro, que são as férias, é além do 13º que você tem direito, é uma indenização por você estar sendo demitido no final do ano letivo. Aí já é um ponto. Na semana passada, estivemos aqui com o doutor Cristiano Fagundes, que levantou a poeira da demissão covarde que algumas escolas particulares em Campos cometem em 1º de fevereiro, no primeiro dia útil de fevereiro. Foi uma novidade, né, Foi uma novidade. E ele ali deixou claro que essas pessoas demitidas, agora elas não vão poder ser demitidas em 1º de fevereiro porque elas estão de férias. As férias acabam no dia 3, o professor retorna no dia 4. Mas é comum nesse dia 4 as pessoas chegarem para trabalhar e já não encontrarem o seu cartão de ponto preso. Eu já vi isso. É uma forma triste, dolorosa demais. Horrível, gente. Tem escola covarde, escola particular em Campos covarde, que deixa o professor assistir metade da capacitação de retorno às aulas e no intervalo, onde todo mundo vai lanchar, o professor é chamado no DP e recebe a notícia: você está demitido. Exatamente. E aí, pessoal, se você é sindicalizado, a briga é nossa do sindicato. A doutora Nayanta já está ciente e agora a gente também entrou em contato com o Sindicato dos Donos de Escolas de Campos e São João da Barra para avisar. Essas demissões
podem ser questionadas na justiça. Lembra a fala do doutor Cristiano? Que inclusive está gravado. Está gravado, né? E a gente vai entrar em defesa desse professor que foi demitido num período que ele já não consegue emprego em lugar nenhum, porque o ato covarde foi feito no início do ano letivo. Frustrou a expectativa. Frustrou. Então, o que acontece? Nós temos em Campos um grupo grande de escolas que foge da indenização de dezembro. Para não pagar a indenização de dezembro, demite no primeiro dia útil de fevereiro. E aí essa demissão no primeiro dia útil vai sair mais caro, tá bom, dono de escola? Vai sair mais caro porque, segundo o entendimento do judiciário, pode ser que você tenha que pagar no mínimo um semestre de salário para esse professor demitido. Fora o seguro-desemprego que lhe convém de acordo com o tempo de serviço trabalhado. Isso quem falou não fui eu, que eu não sou especialista da área, sou professor de inglês. Quem falou foi o doutor Cristiano Fagundes, que já tem como é que eles falam? Quando alguém já foi julgado jurisprudência. E o sindicato não vai dar mole. Os seus professores sindicalizados que nos procurarem, vamos entrar com uma ação aí de indenização por ter sido mandado embora, ter sido demitido no início de fevereiro. Então, pensem direitinho no que vocês vão fazer. Se o professor não serve para dezembro, ele não deveria servir para fevereiro. Vamos ser justos, vamos ser éticos. Se você não está satisfeito, resolve a sua situação em novembro, porque fica menos feio. Dezembro você já não demite porque pagava uma indenização de um salário extra. E aí você praticava um dos atos mais covardes, que era a demissão no primeiro dia útil de fevereiro. Deixando a pessoa totalmente, vulgarmente falando, né? Desculpa aí o termo, me perdoe aí todos de casa, de calça arreada, porque não consegue emprego em lugar nenhum mais, porque todo mundo já está empregado. Sim. É uma coisa covarde e foi aberto esse precedente aí jurídico. Olha que maravilha, Elda. Elda, nós já vimos muita gente sendo demitida no início de fevereiro para não pagar a multa de dezembro. Certeza. Nós já passamos capacitação. Nossa, nós já vimos muita gente. Era considerada, a gente para não falar no sofrimento, era chamado de barca. Passou a barca da demissão no dia 2 de fevereiro. E essa barca levavam 10, 15, 20 que covardemente eram demitidos para fugir da indenização de dezembro. Então, tenham dignidade enquanto donos de escolas, enquanto empresários. Se não serve para o ano seguinte, resolve até 30 de novembro, que aí pelo menos o professor ainda tem um fôlego para encontrar, talvez, oportunidade de outra escola. Se planejar, né? Porque você vai estar fugindo da indenização de dezembro e vai cair na indenização maior de um semestre lá em fevereiro. Porque nós do sindicato defenderemos os sindicalizados e não vamos aliviar. Estou avisando, não com tom de ameaça, estou falando com tom de aviso. Inclusive, Heloísa, eu entrei em contato com a presidente do Sindicato dos Donos de Escolas para que ela sabia? Não, eu entendi que não. Para que ela repassasse para os demais donos de escolas, porque isso é uma prática, nós não vamos citar nomes, nós não temos esse hábito aqui, até porque a gente não quer ser processado, né? Mas existem escolas que fazem isso todos os anos. E outra coisa, todos os anos. O programa do Dr. Cristiano, ele foi muito esclarecedor. Foi, tá lá gravado. Ele trouxe muitas informações que são importantes e necessárias para que todos os professores e profissionais de outras áreas também fiquem atentos. O pessoal que gosta da covardia, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, vai comer feio se for demitido em fevereiro. Eu acho que o mais digno é seguir essa parte ética de demitir até o último dia de novembro, porque a pessoa vai se prevenir e procurar outro emprego. É uma covardia. A gente não pode deixar, né, Elda? Nós já vimos muita gente sofrendo, chorando em fevereiro. Ao longo desses 30 anos. Nossa, nesses 30 anos que nós humilhadas, né? Pois é, porque além da demissão, tem a vergonha de estar no meio da gente ali, né? E já está fora. Chorando, às vezes a pessoa sai chorando. É muito. Embora. As pessoas participavam várias vezes. Tempo, não, elas participavam de 7 às 9, lembra não? Lembro. 9 horas
pessoas elas eram avisadas que elas não estavam ali. Era algo assim... Hoje, a palavra assédio ela é tão usada, né? Tão coisa. Aquilo ali era uma forma severa de assédio. Total. Você fazia a pessoa participar de um momento inicial de um novo ano letivo e na metade da programação, você era retirado do ambiente porque você estava demitido. É triste. Então, alô, pessoal, alô, dono de escola, estamos avisando, né, como, assim, vamos dizer, evitar maiores problemas. Sabemos que vamos ter, mas se a gente puder ter menos, é melhor do que nenhum, né? Aqui, agora eu queria falar um pouquinho a gente sabe que não adianta, né? Com a Elda, escritora. Ah, meu Deus. Tem essa parte também. Tem cantora, tem a parte Elda cantora, que escritora. hoje ela deu uma escorregada, que eu tinha combinado com ela, dela cantar. Eu fugi. Mas você chegou a escrever o quê? Artigos? Não, eu escrevo, não artigo, não, eu escrevo crônica, escrevo conto, sim, poesia. Eu já li as crônicas nas redes sociais. Eu já fui publicada numa coletânea. Aqui, aquelas crônicas suas são sensacionais, porque você, a gente... Obrigada. Não, deixa eu falar, a gente mergulha, a gente vira realmente personagem daquilo ali. Quando você conta, tinha 5 anos, memórias. as suas memórias, a gente vai para ali e a gente faz parte daquele cenário. A gente conversa, né, com o texto. Com aquele cenário, é muito... Eu adoro escrever. Muito bom. Muito relaxante, terapêutico. Mas vamos lá, para a gente concluir essa parte da consciência negra, o que você deixaria aí de conselho para que todo mundo pudesse utilizar o feriado dia 20, não só para descansar, porque a gente está, principalmente quem é da área de educação, está exausto, mas o que mais, Elda, a gente pode fazer assim, enquanto cidadão? Seja ele negro, branco, louro, enfim, de qualquer cor. Eu acho que é aquilo que a Heloísa falou, a gente tem que incorporar um discurso antirracista, né? Não importa se a gente é branco, se a gente é pardo, né? E a gente, como professor, ter uma postura antirracista o tempo todo, né? Não é uma questão, né, como ela falou, de parar um dia, de fazer atividades. Isso tem que fazer parte da nossa prática cotidiana, né? Não reproduzir o que, digamos assim, a sociedade reproduz, do que a gente chama do racismo estrutural, né? Quantos e quantos alunos a gente perdeu por conta de questão de racismo, né? Às vezes até entre os colegas, né? Paravam de estudar, né? Então, assim, a gente tem que, para mim, é aquilo que se fala, eu sei que é jargão de rede social, mas não basta ser... como é que se diz? Não ser racista. A gente tem que ser antirracista. A gente tem que lutar com quem é, contra quem é racista, né? Inclusive, semana passada eu estava conversando com uma turma e eu estava falando com eles que certas coisas que eram aceitas antigamente, hoje não são mais. E aí eu chamei atenção para algumas brincadeirinhas que, inclusive, deram origem a um livro chamado Racismo Recreativo. E aí, quando eu comecei a falar com eles, eu percebi pelos olhares que em alguns alunos havia a prática que para eles encaravam como brincadeira, mas eu acredito que a partir do momento que eu chamei a atenção, eu acho que eles vão refletir. Sim, mais. Foi muito bom. Antes de falar certas coisinhas. Olha, e aí a gente vai, antes do sorteio, já pode preparar aquele sorteio do kit. Um mimo, Heloísa, né? Eu deixo essa parte por Heloísa. Ó, e garoto, né? Adoro, obrigada. Heloísa faz a parte da gentileza do sindicato. Minhas taxas todas boas. Tá? Ah lá, tá vendo? Eu tenho que manter distância, né? Do jeito que eu tô gastando com o negócio, né? Eu não tenho nem como comer. Um investimento. Jejum intermitente. Intermitente é um investimento. Intermitente do estômago e do bolso, né? Porque é uma coisa que. Mas esse dia eu estive comendo no FAD. Assim, mas aí fazer o quê? Foi um evento dos professores. Não, semana passada eu não resisti, eu não estava afim de comer comida. Eu pedi, não sei lá não. Eu pedi pro FAD, pedi um colega para ir lá, já que ele já ia, para trazer para mim umas esfirras de espinafre. E me diz uma coisa, e aquele monte de presente que você recebe lá na regional? Meu Deus. Minha amiga, eu compartilho. Fred, juro, eu não como aquilo sozinho. Ó, o pessoal aí é testemunha, quem tá na sala. Esses dias eu ganhei coisa que ele ganha. uma cesta de pé de
moleque. Então, eu não tinha como resistir. Aquilo ali foi mais forte que eu, porque era um pé de moleque de São Fidélis, onde eles são feitos com rapadura. E você não sente quase o doce. Sério? Não, um negócio assim, fantástico. Não sei aonde de São Fidélis que faz, mas foi uma diretora que levou. E ela simplesmente me dá uma bandeja, né? Um negócio assim, cheio. Meu Deus. E eu, diante daquela situação, que eu comi só um pedacinho pra provar. Impossível. Não há monjaro que eu lembro quando ele ganhou. Ele ganhou. Mas eu distribuí. Morango do amor. Olho de sogra. E não ganhou foi uma bandeja de olho de sogra. Mas o pessoal agora vai pegar mais leve por conta dessa situação aí. É abundância mesmo. Mas o pé de moleque de São Fidélis é algo assim... Meu Deus. Eu nunca imaginei que São Fidélis fizesse uma coisa tão deliciosa. Mas vamos lá. Vamos ver o sorteio de um kit refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. E aí o sorteio aqui não tem maracutaia, porque é de acordo com os comentários. Dá pra ver ali. Não podemos também evitar que algumas pessoas já tenham ganhado 3 vezes, tá? Eu vou fazer o quê? Já pode pedir até música no Fantástico. Assistir o programa, faz parte do sorteio. Olha, a contagem... O pessoal tá assistindo essa contagem aí? 10, 9... Cadê? Tem aquela musiquinha do final pra ver quem é o vencedor. Vou falar dos tambores. Do Silvio Santos. Olha lá! Olha lá! Não foi... Não, para, Luísa. Minha esposa, hein? Olha só. Olha só, estranho, gente. Hein? Olha, nepotismo. não tem. Não, você sabe que não tem isso, né? Inclusive, ela já foi até vítima de uma prática equivocada minha, que eu tive que aguentar em casa bastante desaforo, porque na segunda vez que ela ganhou, eu falei, não, sorteia de novo, porque não vale, não sei o quê. Então, dessa vez vale, tá? Rosana, parabéns, Rosana. A gente vai fazer, né? Todo chama ritual. gente. É melhor ter um ritual assim do que né, falta de paz em casa, né? Com certeza. Então, larga isso, né? Está muito feliz por você. Eu vou até comer, né? Um churrasco. Vai fazer esse sacrifício. Vou fazer esse sacrifício, mas vou comer pouco. Não, rolou isso, um mal-estar, porque se eu ganhei. Por que você igual no dia do almoço, que a sua filha ganhou. Eu troquei. Não, mas tadinha, gente. Foi injusto. Mas o pessoal que tava lá falou pra dar o prêmio a ela, gente. Gente, não é fácil, não. Mas, enfim, estamos aqui concluindo mais uma edição do programa Educação em Foco. Semana que vem, dia 24, excepcionalmente, não teremos o programa, porque o Sindicato dos Professores estará em uma assembleia na Estácio de Sá. Tá todo feliz. Olha lá, vamos almoçar fora, viu? Olha lá. Chama a gente. Olha lá, chama a gente. Semana que vem, nós temos uma assembleia na Estácio de Sá, por isso nós não vamos ter o programa às 18 horas, em primeira convocação, 18h15. Professor da Estácio de Sá, não perca essa assembleia. Já foi previamente julgado lá no Rio, uma ação onde você vai ter um valor para receber da Estácio de Sá, e a gente precisa realizar essa assembleia para colocar nos autos do processo que você aceita ganhar uma indenização. Olha que maravilha. Acho que vai ser a assembleia mais fácil da minha vida até hoje. Que coisa chata, não, né? Uma assembleia onde as pessoas vão votar se elas querem receber a indenização ou não. Eu ia falar não. Você ia abrir mão, né? Eu falei assim, gente, eu acho que essa assembleia deve durar 20 minutos no máximo. Mas, enfim, estaremos lá às 18 horas, enquanto sindicato, para que vocês validem essa indenização. No mais, um abraço para todos, né, Heloísa, Elda? Olha para a câmera ali, ó. Um abraço para todos, uma excelente noite. Tchau, e gente. até Obrigada pelo convite. Segunda-feira. Nada, a gente que agradece. E muita reflexão no próximo dia 20 aí. Vamos lá. Diga não ao racismo. É isso aí.